Salve toda pura, toda imaculada Virgem Maria sobre a sua vida. O Lucas Manzoli tem muito vídeo no canal dele perseguindo a igreja, não só dele, mas como o Thiago Dutra, os grupinhos do Lucas Manzoli e tal, etc. Ele está falando aqui que ele venceu o debate com o professor Ariel, certo? Aqui vou pegar uma visão, somos canibais, a prova científica da Eucaristia que chocou o mundo. Aqui é um canal do irmã Juliana na Paixão, né? Comentando sobre esse debate, certo? É simples. Você vai entender, cara. Vamos ser sinceros, cara. Realmente. Ele citou, ele refutou ou humilhou, massacrou, biblicamente falando, o termo da transubstanciação ou a presença real de Cristo. Vamos lá. Acusação de canibalismo à Eucaristia. E mesmo se fosse o caso, por que então nenhum pai da igreja foi lá e explicou para o pagão, veja bem, é apenas um sacramento, né, não é canibalismo de verdade. Nenhum deles fala da Eucaristia quando é acusado de canibalismo. Porque o pagão é como vocês, cara. Não ouve nada, não ouve ninguém. Porque o pagão, ele quer ser a razão da verdade. Quantas vezes o catolicismo já explicou o milagre da transubstanciação, o milagre eucarístico, tanto na Bíblia, tanto da visão dos pais e nos documentos da igreja, para o protestantismo. Se converteram? Não, cara. Simples entender isso. Então eu gostaria de saber qual a base para afirmar tal coisa que você disse. Você já se perguntou por que raios alguns, em pleno 2026, ainda falam que nós, católicos, somos canibalistas porque acreditamos na presença real de Cristo na Eucaristia? Melhor, porque vivemos e acreditamos na transubstanciação da Eucaristia? Pois é, essas acusações ainda acontecem nos tempos de hoje, ficam um pouquinho mais fortes nas últimas... É porque essas acusações são velhas, não tem nada de novo. Para negar isso aí, os argumentos são sempre os mesmos. Mas Cristo deixa bem claro, fazer isso em memória de mim. Esse é o corpo e o sangue da nova aliança. Sou o pão vivo que desceu do céu. Semanas aqui no YouTube, conta de um debate entre um católico e um protestante, e nós recebemos muitas perguntas, falas e acusações sobre isso. Então eu quis trazer aqui um pedacinho desse debate para nós refletirmos e aprendermos um pouco mais de que não somos canibais, tá bom? Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Nenhum pagão vincula a acusação de canibalismo à Eucaristia. E mesmo se fosse o caso, por que então nenhum pai da igreja foi lá e explicou para o pagão, veja bem, é apenas um sacramento, né, não é canibalismo de verdade. Nenhum deles fala da Eucaristia quando é acusado de canibalismo. Então eu gostaria de saber qual a base para afirmar tal coisa que você disse. São Justino, que é do século II, também da escola de Antioquia, também aprende com os ensinamentos de João. E o que ele fala aqui na sua primeira apologia, número 66, é: não recebemos essas coisas como pão e comida comum. O alimento consagrado pela palavra da oração é carne e sangue de Jesus encarnado. Se tem algum padre da igreja que responde aos pagãos dizendo que não é canibalismo, nós temos uma obra inteira de Justino, que é a Apologia, para rebater essa acusação. Então não é um trecho, é um livro inteiro de Justino respondendo essa acusação de canibalismo. E outra, era uma acusação que era feita para todo o grupo de cristãos, não para um indivíduo como você. Será que ele ganhou o debate realmente usando falas dos pais da igreja? Então compra a Patrícia Justina ali, você vai entender um pouquinho e desmistificar como o Lucas Manzoli está errado. Os pais da igreja defenderam essa tese. A presença de Cristo ali na Eucaristia. Atos Apóstolos 20, versículo 7, Atos Apóstolos 2:2, está ali. Da mesma maneira que foi que Cristo transmitiu aos apóstolos. Eles faziam no domingo. O Dominus, dia do Senhor. Tá aí uma aula de patrística, né? Outra, era uma acusação que era feita para todo o grupo de cristãos, não para um indivíduo, como você trouxe um exemplo aqui. Muitas pessoas continuam nos acusando sobre essa questão de canibalismo. Aí, quando eu vejo esse tipo de acusação e o nível das pessoas... É porque não tem nada de novo, irmã. É sempre a mesma confusão. Para ele é simplesmente um
um simbolismo, sei lá, cara. Olha só, não vou esticar muito no vídeo dela, porque pra gente entender o que, ó. Olha só, vamos entender um pouco. Justino, Igreja Primitiva, narra por São Justino. Século II, ó. Você vai estudar um pouquinho, você vai começar a entender a teofania, o mistério dessa graça da transubstanciação. É no momento da consagração. O sacerdote, ele persona Cristo. Já não é mais o sacerdote, é o próprio Cristo. Que vocês não entendem, que vocês não podem fazer, porque vocês não são padres. Só acontece ali na Igreja Católica, onde tem sacerdote ordenado e sucessor do sacerdote. Pastor, pastora, bispo, apóstola, fundamento de homens, Romanos 10, que como pregaram se não for enviado, que auto se envia, não pode consagrar. Por isso que não tem transubstanciação nos seus cultos protestantes. É simplesmente uma lembrança, ou simplesmente, como diz o nosso saudoso professor Paulo Leitão, um teatro. Certo? Olha só. Sim, São Justino Mártir do século II defendeu fervorosamente a Eucaristia, explicando em suas apologias que não era pão e vinho comum, mas sim a carne e o sangue de Jesus Cristo, transformando pela palavra de Deus e pela oração, sendo um alimento espiritual para a salvação dos fiéis, baseando-se nas instruções dos apóstolos, baseando nas instruções dos apóstolos. Então foi passado de tradição a tradição, certo? O que demonstrava a continuidade da fé e a prática da igreja primitiva. Olha só. Então, não tem como sair disso fora da Escritura. Ah, mas eu só acredito na Bíblia. Ah, mas blá, blá, blá. Vamos de Bíblia. Atos 2, 42, ó. Perseverava eles na doutrina, então tem uma doutrina dos apóstolos, nas reuniões de comunhão, na fração do pão e na oração. Lembrando Mateus 26, 26. Atos 20, no domingo, o primeiro 7, ó, 27, no primeiro dia, só, Atos 20, versículo, não tem como sair disso, cara. Ah, mas eu só acredito na Bíblia. Será mesmo, cara? Se fosse acredito na Bíblia? Olha só, vou encerrar esse vídeo aqui, que a luz aqui tá fraca, ó. O primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão. Paulo está ali. A quem está citando lá em 1 Coríntios 10, 17. Nós comungamos, nós somos muitos, mas só comungamos de um único pão. 1 Coríntios 11, 23, ali vemos ali. Ele falando da ceia eucarística. E ele está aqui em Atos dos Apóstolos 20. Em Atos dos Apóstolos 42, ele não está ali. Por enquanto, ele está perseguindo a igreja. Por enquanto, ali ele não se converteu, etc, etc. Que havia de viajar no dia seguinte, conversaram com os discípulos e prolongaram a palestra até a meia-noite. Olha só que interessante. Olha, você pega em 1 Coríntios 10, (17), ó. Uma vez que há um único pão, ó. Então, há um único só pão. Que é uma só unidade. Porque Cristo, ele fundou uma igreja, Cristo confiou aos seus apóstolos, ali na primeira Santa Missa,
na face da terra. Mateus 26, 26. Que Cristo instituiu essa proeza, essa graça. Sendo muitos, formando um só corpo, ó, que é uma só esposa, Efésios 5, 25. Maria vai saber como que sua igreja se entregou por ela. Que todos nós comungamos do mesmo pão, ó. 1 Coríntios 11, 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. O que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Transmitido como? Oral. Então, cara, é simples. Acreditar no Lucas Manzoli é você negar a sua própria salvação, cara. Estou citando aqui São Justino Marte. Com ele, defendeu a Eucaristia, testemunha da Escritura. Citou Jesus no pão e o cálice. Fazer isso em memória de mim. Aqui que acontece o milagre eucarístico, da transubstanciação. Que muitos pais da igreja vão explicar depois o que é a transubstanciação. A presença real de Cristo no pão e no vinho. Certo? Ó. Isso é meu corpo. Este é o meu sangue, comprovando a instituição divina, conforme registrado no Evangelho. Realidade da presença ensinou que assim como Cristo assumiu carne e sangue para a nossa salvação, o alimento eucarístico, pela virtude da oração do Verbo, torna-se a carne e o sangue de Jesus Cristo, nutrindo nosso corpo e alma. Agora, a prática da igreja, ó, descreveu os cristãos recebiam esse alimento. Diáconos servia após a oração, sendo permitido participar apenas aos que creem e foram batizados, sendo um ato sagrado e não comum. Verdadeiro sacrifício, contexto apostólico. Tem muito ensino, cara. Será que ele refutou realmente? Será que ele citou pai da igreja e explicou? Tal, os pais da igreja, tal, esse pai da igreja ele se renega, tal. Não, cara. Simples entender isso, cara. Simples. É um esgoto, cara, esses caras. Misericórdia, cara. Misericórdia. Quando eu vejo esse tipo de acusação e o nível das pessoas que trazem essa questão... E é doutor, hein? Vocês imaginam Historiador, que irmão. na Santa Missa. Você já foi? Você que acusa os católicos de canibalismo, você já foi numa missa? Você já participou, assim, pelo menos até depois em que a gente comum? Eu acho que não foi nem no culto protestante, cara. O Messias não é no ensino. Coisa, gente, quando eu... Falando disso, pô. Então aqui acontece a mesma coisa. As pessoas falam, nossa, como assim pão que desceu do céu? Esse não é Jesus, filho de José? Não conhecemos nós, seu pai e sua mãe? Como pode agora dizer que eu desci do céu? Então Jesus não fala, ai, Conceição cabeça dura, tô falando figurativamente. Não, ele não fala isso. Ele diz o seguinte, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Inclusive... Olha só. Mas a pergunta que eu tinha feito foi... Vamos finalizar esse vídeo para o vídeo não ficar grande, né? Ó, você pega em João. Quem é São João? Discípulo amado. Santo Inácio de Antioquia também é discípulo de São João. Explica também. Olha só. João 6, ó. 6. 55, ó. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ó. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aqueles que comem a minha carne viverá por mim. Ó. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento ali de Jesus em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum. Ó.
Ó, o 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Essas palavras, ó, 52 aqui, ó. Esses judeus aqui são os protestantes dessa atualidade, que não entendem que aquele pão, aquele vinho, é a presença real de Cristo. Para eles ali era canibalismo, para eles ali, como pode comer a carne de Cristo? É o pão transfigurado em carne, e o vinho transfigurado em sangue. Porque ele pode fazer milagre, porque ele transformou a água ali em vinho, ele multiplicou o pão ali. Ele é Deus, cara. Como isso acontece, servo Roberto? A consagração. Olha só, 52. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? É hoje. Não consegue entender. Como o cara não consegue entender? Porque o cara se revoltou contra a igreja. O cara se apartou da igreja, foi escutar homens. Evangelho de homens. Doutrina de homens. Fundadores, homens. Não tem como, cara. Salve Maria, toda pura sobre a sua vida.